beleza. Então a gente assistiu aí trechinho, né, a vinhetinha que chama para esse projeto bárbaro chamado Cine Materna, que é uma invenção da Irene Nagashima, que está aqui, também com a gente o Roberto Isler, que é pediatra. Bom, a Irene é administradora, cinéfila e mãe, certo? E aí, pega o microfone aí, Irene. Como é que pintou esse projeto? Como é que rolou? Olha, o projeto começou por pura necessidade pessoal. Eu tive meu filho, ele estava com uns 4 ou 5 meses e eu sou cinéfila. E a coisa que mais me deixou desesperada foi que eu não podia ir ao cinema. Porque meu filho mamava e não tinha com quem deixar, e eu nem sabia como deixar um filho em casa para ir ao cinema. E acabei desabafando numa lista de discussão sobre questões da maternidade na internet e falei, nossa, eu estou desesperada para ir ao cinema. E aí uma mãe se solidarizou e falou assim, escuta, por que a gente não vai ao cinema com os bebês, né? Eu falei, olha, e aí organizei um grupo, na semana seguinte tinham mais de 10 mães, a gente literalmente invadiu o cinema. A gente escolheu em São Paulo. Isso em São Paulo. Escolheram uma sala. Isso, a gente escolheu uma sala num horário calmo, assim, durante a semana. E foram com os bebês a tiracolo. Fomos com os bebês literalmente a tiracolo. A gente foi com os carregadores, bebê meio escondido assim, mas óbvio que não tinha como esconder exatamente. Mas nós invadimos, não perguntamos ao cinema com medo de receber um não. Claro. Então invadimos mesmo. Falou, não vão parar 10 mães. Não vão. E entramos. E foi ótimo, na verdade... As crianças não choraram, nada? Não, teve um outro choro, mas imediatamente a gente levantava e saía do cinema para não atrapalhar e nem descobrirem a gente, né? E foi ótimo, a gente saiu de lá, foi tomar um café, ficou 4 horas conversando depois do filme sobre diversas questões ligadas à maternidade, aquele momento que a gente estava passando, e a gente viu que era muito gostoso. E aí resolvemos continuar fazendo, fizemos isso todas as semanas, durante 6 meses, quando a gente atinou que, puxa, pode ser interessante até estender isso para o resto da população de São Paulo. E aí foi aí que a gente lançou o projeto oficialmente. Até então a gente ia em sessões regulares e aí a gente adaptou aquela sala para o público, né, de bebês, para receber as mães e elas virem com conforto para Isso inclui não desligar totalmente a luz, diminuir um pouco o volume. Exatamente. Tem espaço para trocar fralda, se for o caso. Tem o que? Tem recreacionista? Não, né? Mas tem umas babás, assim, voluntárias? Não, na verdade, as próprias mães ficam, porque a ideia é a mãe ir mas com eu digo assim, para uma necessidade, tipo assim, o guri quer sair correndo. Na verdade, nós temos coordenadoras de sessão. Tu chama assim, tá? Que elas ficam na sessão para receber as mães, até porque tem muita mãe que chega nervosa, é a primeira vez que ela saiu sozinha, ela e o bebê. Com o bebê, claro. Então ela chega super nervosa, aflita, falando, mas será que meu bebê vai chorar dentro da sessão? A gente fala, não, calma, a sessão é preparada para isso. Então a gente acalma as mães, acolhe, elas ficam à vontade, a gente às vezes segura uma lanterna para ela trocar uma fralda, tá ali para ajudar, né? Muito legal. Então, muito bacana a ideia. Doutor Roberto, o que achou da ideia? Bom, boa noite. Boa noite. Eu, por intermédio de conhecidos, que eu conheci a Irene, eu não conheci ela há pouco tempo, e por também gostar de cinema, e a gente vê no dia a dia que as mães têm dificuldade para retomar essa parte lúdica ou o próprio social depois que a criança nasce. E eu gostei muito, né? E eu ofereci assim a minha participação no que eu pudesse para promover a ideia do Cine Materna aqui em Porto Alegre, para incentivar pacientes que a gente atende ou de outros colegas que participassem. Então eu ajudei a divulgar, falei para colegas, falei no meu consultório, incentivei que as mães participassem dessa primeira sessão que eu tenho certeza que vai ser de muitas sessões aqui em Porto Alegre. E eu acho que é uma oportunidade, não é que nova, mas assim, que chama atenção porque junta a mãe sair de casa, o cinema como uma atividade prazerosa e boa para a mãe fazer, e as mães muitas vezes nos primeiros meses, depois que a criança nasce, elas ficam um pouco perdidas sem saber como é que elas vão retomar aquelas coisas boas, né? E hoje em dia, como as mulheres trabalham muito fora, têm uma vida muito ativa, né? A maternagem faz com que elas fiquem um pouco mais em casa, um pouco mais restritas, né, a princípio aos cuidados com o bebê, e essa oportunidade do Cine Materna para retomar alguma coisa de sair de casa,
de ter uma atividade junto com o seu bebê. E uma outra coisa que eu acho muito bacana do projeto do Cine Materna é essa oportunidade de compartilhar com outras mães que estão passando por situações semelhantes ou já passaram. Então, elas se encontram depois para bater um papo, conversar. E aí, como a Irene falou, ficaram 4 horas conversando naquela sessão, vamos ver o que vai acontecer por aqui. Ali, tudo Sim. Bom, Tem gente que pergunta pra gente se a conversa é dirigida, se tem um tema, se fala do filme. Eu falei, olha, você colocar 2 mães juntas, você não precisa ter nenhuma direção. Elas vão falar do filme. Adoram. E é isso que a mãe, nesse momento, quando o bebê nasceu, ela aliás, quer falar desde a disso. gravidez a mulher só fala. Exatamente. E aí ela tá livre para falar disso. Então é muito engraçado, porque uma mãe fala, olha, o cocô do meu bebê tá mais verde. Aí ela fala, jura? Mas e o cheiro? Né? Então, Esses papos escatológicos rolam assim direto.